Sabe aquela pergunta que fica ecoando na nossa cabeça? Um mistério que a gente tenta resolver no silêncio dos nossos próprios pensamentos? Pois é, por que será que a gente pensa demais? Vamos mergulhar fundo nesse labirinto mental. Geralmente, tudo começa assim, né? Com aquela sensação que todo mundo conhece, mas que incomoda. A cabeça está lá no travesseiro, o corpo implorando por descanso, mas a mente? A mente não para, tá 1000 por hora. É uma coisa que todo mundo passa, mas que parece que só acontece com a gente. Para a gente conseguir entender esse fenômeno, a gente precisa primeiro dar um nome para ele. Porque não é algo que acontece por acaso, sabe? É um padrão, um ciclo vicioso que, depois que começa, parece que não tem mais fim. Então, o que é, afinal, pensar demais? Olha, não é só ficar refletindo sobre a vida. É quando a mente entra num loop, fica presa ali, repassando conversas, imaginando 1000 cenários, analisando cada mínimo detalhe até não aguentar mais. E o pior, sem nunca chegar a lugar nenhum. E o mais curioso é que a origem desse ciclo todo não está num defeito de fabricação do nosso cérebro, não. Pelo contrário, vem de uma das funções mais importantes que ele tem. É um instinto de sobrevivência que acabou virando uma verdadeira armadilha. Mas por quê? Por que isso acontece? Se é uma coisa que desgasta tanto, que cansa, por que a nossa mente insiste em fazer isso? A resposta, no fundo, está na nossa própria biologia, que foi meio que levada ao extremo nos dias de hoje. E aqui está o grande paradoxo da coisa toda. De um lado, a gente tem a intenção do cérebro, que é super nobre, proteger a gente. Ele tenta prever tudo, simular todos os resultados para evitar qualquer erro. Só que o resultado dessa superproteção é irônico, para não dizer cruel. Em vez de trazer segurança, o que ele cria é um estado de alerta constante. É ansiedade, estresse e um cansaço mental gigantesco. Agora vamos falar do custo real disso tudo. Porque a gente tem essa ideia de que pensar muito nos prepara melhor, né? Mas a verdade é o exato oposto, e é bem impactante. A primeira parte da ficha que tem que cair é essa. Pensar demais não protege ninguém. Pelo contrário, paralisa. Esse excesso de análise não leva para uma ação melhor. Leva para a inação. É a famosa paralisia por análise. É quando o volume de pensamentos vira um peso tão grande, mas tão grande, que impede qualquer movimento. E as consequências disso na vida real são bem concretas. A dúvida começa a contaminar cada escolha. As decisões importantes são adiadas e adiadas de novo. E no fim das contas, as oportunidades que precisam de atitude, de confiança, elas simplesmente passam batido enquanto a gente continua ali, perdido nesse labirinto da nossa própria cabeça. Ok, mas se pensar demais é a prisão, então tem que existir uma chave para sair dela, certo? E existe. É uma força capaz de quebrar esse ciclo. E o interessante é que ela não está na mente, ela está no mundo físico. A grande sacada é esta: a mente precisa de uma direção. Quando ela está ociosa, sem um foco claro, ela se volta contra si mesma. É como se ela precisasse de uma tarefa, de um propósito, para canalizar toda aquela energia imensa que ela tem. E a dinâmica é surpreendentemente simples. Olha só, quando não há ação, o pensamento ganha força. Ele domina o espaço. Agora, no momento em que a gente age, o pensamento perde força. Qualquer ação, não importa o quão pequena, força o cérebro a sair de dentro de si e a se conectar com o mundo lá fora. E é nesse exato momento que o pensamento excessivo perde todo o poder que ele tinha. A gente desvendou um pouco do mecanismo por trás do pensar demais. Mas a mente humana, ela guarda outros mistérios tão ou mais intrigantes. E fica aqui uma pergunta para a nossa próxima investigação. Por que será que a gente se sente tão atraído por aquilo que parece inalcançável? Ou seja, por que gostamos de quem nos ignora?